Então agora Felipe Neto foi capa do New York Times e está se gabando pelo mundo agora pela sua influência política, pela matéria que foi capa no New York Times. Então vamos lá, vamos falar a verdade? Eu também já fui capa do New York Times. Isso aqui é prova, muitos aqui já sabem. E chegou dado momento que eu não posso mais ignorar certas coisas e eu tenho que expor para o público, tenho que expor para os inscritos, tenho que expor para as pessoas em geral a canalice, o circo que está por trás disso tudo. Porque eu, mais do que ninguém, sei disso. Eu já participei da matéria que foi capa do New York Times também, circulou o mundo todo, grandes influenciadores expondo minha cara numa matéria mentirosa e canalha por essa empresa de fake news, porque é isso que eles são. E depois ainda tiveram a cara de pau de me mandar mensagem e perguntar se eu tinha gostado da matéria, alguma coisa assim. Vamos lá. Então eu peço que você preste muita atenção nesse vídeo, porque o que eu vou dizer aqui são coisas de fato reveladoras de alguém que já viveu isso que o Felipe Neto está vivendo, mas de um lado ao contrário. Porque é muito fácil você falar o que o pessoal do jornalzinho quer ouvir, né? Agradar, fazer massagem na audição deles. Só dizer o que eles querem, eles vão lá, eles publicam colocando como a melhor pessoa do mundo. Eu queria ver ele ter peito de fazer que nem eu fiz e dizer tudo o que eu penso, tudo que boa parte do Brasil pensa, pensamentos de direita e conservadores para um dos jornais mais esquerdistas do mundo. Eu queria ver ele ter essa coragem. Então vamos lá. Normalmente eu peço nos vídeos para as pessoas compartilharem, curtirem. Eu acho que nesse vídeo eu não preciso nem pedir, dada a importância das informações que eu vou passar aqui. Você mesmo naturalmente já vai querer compartilhar, curtir esse vídeo, se puder comentar aí também. Mas enfim, eu acho que seria interessante chegar em alguma autoridade esse vídeo, algum deputado, alguma coisa assim, porque pode ser propagada essa mensagem, pode ser utilizada em algum propósito muito mais importante. Muita gente me pergunta, Matheus, mas o seu canal não é um canal grande do YouTube, que é verdade, não é mesmo? Por que o New York Times foi te procurar na época? Bom, é o seguinte, eles vieram ao Brasil para procurar youtubers de direita para basicamente difamar, falar mentiras. Fizeram isso na mesma matéria, tá? Na mesma matéria. Eu, Matheus Domingues, Bernardo Kister, Nando Moura, que na época de direita estava alinhado com o Bolsonaro, e mais uma pessoa, e o Carlos Jordi, deputado federal. Nós quatro fomos alvos dessa matéria, dizendo diversas mentiras. Contra o Bernardo Kister, ele fez o vídeo dele lá, contra mim eu fiz a minha nota oficial de repúdio contra o New York Times. O que eles fizeram comigo foi uma canalice. Eles colocaram frases entre aspas que eu nunca disse. Tava gravado lá, na verdade não tem como estar gravado porque eu não disse. Colocaram frases entre aspas, dizendo que como se eu fosse uma pessoa totalmente alienada, dizendo que o regime militar nunca existiu no Brasil, dizendo que o YouTube não... vocês sabem, faz aquilo com canais de direita, que eu não posso nem falar aqui porque a gente sabe que é verdade, e eu falo isso no meu canal o tempo todo. Ou seja, mentiram muito, muito ao meu respeito para querer colar uma narrativa. E eu vou chegar lá nessa parte de narrativa no vídeo, tá? Aí utilizaram isso contra o Carlos Jordi também, usaram inclusive adjetivos pejorativos contra o físico, contra o Carlos Jordi, falaram o deputado tatuado, não sei o que, comigo chamaram de desajeitado, o magrelo desajeitado. Que jornal de credibilidade faz uma coisa dessa? Porque o Felipe Neto tem o mesmo porte físico que o meu, a mesma cor, a mesma magreza, e com eles não fazem esse tipo de adjetivo pejorativo. É pra vocês verem o nível de seriedade que chega perto do zero. É uma palhaçada, é um circo para enganar trouxa. Então o que eles fizeram nessa matéria, ao meu respeito ainda, o que eles fizeram nessa matéria é algo muito semelhante ao que eles fizeram com a matéria do Felipe Neto. Só que são dois pontos de vista. Com a minha matéria, eles vieram aqui ao Brasil, entrevistaram youtubers de direita, por exemplo, eu, e lá nessa entrevista fomos tratados super bem, fui levado a uma das padarias mais caras da cidade onde moro, recebi croissant, suquinho daquilo, suquinho dali, bota microfone, câmera, vocês podem ver, deve ter uma foto aqui, passando aqui, vocês vão ver. Enfim, e aí tratado bem na entrevista, mas dava para perceber em alguns momentos que eles estavam de má fé. Por exemplo, quando se assustaram ao perceber que eu sabia falar inglês.
Porque comigo tinha uma pessoa que falava em português, né, a tradutora, e em dado momento eles começaram a conversar coisas em inglês entre si. Eu não me lembro agora o conteúdo da conversa, mas eu entendi o que era e dei uma opinião a respeito. Inclusive, em algum momento, corrigi a própria pessoa que fazia a tradução, porque ela estava colocando coisas que eu não tinha dito. Aí eu fui e falei: "Ei, eu não disse isso aqui não, eu não disse isso aqui não." Ela: "Ah, não, desculpa." Aí já dava para ver que estavam de má fé. Mas então, a questão é a seguinte: eles queriam entrar no Brasil, pegar youtubers de direita. Eu acho que me escolheram justamente por achar que eu seria um cara mais inocente, pela idade, não sei o quê. Queriam alguém ali pra usar de bucha, né? Na verdade, de bucha. Enfim, eles pegaram, fizeram uma matéria, a primeiro momento muito legal. Aí depois me pediram o seguinte: a gente pode ir lá na manifestação que você vai falar? Porque eu falo, né, nas manifestações que fazemos aqui na cidade de Niterói. Então, tá bom, tá bom. Eu fiz o maior esforço do mundo para conseguir colocar esses caras para subir com câmera desse tamanho, com jornalista, não sei o que, em cima no caminhão que era capacidade de 6, 7 pessoas, para poder fazer a filmagem deles. Ou seja, foram tratados muito bem e depois usaram isso para difamar. É assim que eles são, tá? É assim que eles são. Então, eles vieram ao Brasil, fizeram essa matéria aí justamente para difamar o YouTube de direita. Nunca disseram que a proposta era essa quando foram fazer entrevistas, tanto comigo quanto os outros YouTubers. Antes, a proposta era falar sobre o crescimento da direita no YouTube no Brasil. Aí, quando a matéria saiu, o que é? É como a direita, como o YouTube radicalizou a direita no Brasil. E aí todo mundo que estava ali foi taxado de extremista. Aquilo ali cabia até um processo, mas quando eu fui ver as questões judiciais, eu teria que ir até Nova York, que é onde é a sede deles, para poder acusar, responder na audiência, né? Eu tenho dinheiro para ir para Nova York? Não tenho. Então acabou ficando impune, porque é assim que essas grandes empresas com a gente. Então beleza, agora que você entendeu como foi a história que eu fui parar no New York Times, vamos à parte do menino espertinho, Felipe Feto, que está, como você pode ver aqui, se gabando por estar na capa do New York Times. Olha, Felipe, eu acho que isso é motivo de tristeza. Quando eu saí na capa daquilo ali, eu parei para pensar 2 semanas depois, pô, que bosta. Mas você não devia estar se gabando por isso não. E agora é o seguinte, como eles vieram e enganaram pessoas, de uma vez pegaram youtubers de direita e enganaram para colocar como os vilões, chegou o momento de colocarem um herói, um bonzinho, um esquerdista maneiro. E o cara escolhido foi o Felipe Neto. Ou seja, puxaram o Felipe Neto para fazer uma entrevista, para falar tudo aquilo que eles querem. Ah, Matheus, mas o New York Times é dos Estados Unidos, da Inglaterra, sei lá, dos Estados Unidos. Ah, o que eles vão querer com o Brasil? É o seguinte, agora vem a parte mais reveladora. Deu para perceber, enquanto fazia a matéria, li a matéria, depois conversando com o advogado, não sei o que eles querem é o seguinte. Eles querem pegar locais conservadores, com líderes conservadores. Qual a maior referência disso no mundo? Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos eles já estão lá, então precisavam do Brasil. E pegam esse líder e querem acabar com ele. Querem acabar com a reputação do Jair Bolsonaro, com as pessoas que apoiam o Jair Bolsonaro, com a reputação do Brasil lá. Por quê? Porque o Trump também é conservador. E eles não querem que o Trump seja reeleito. Então eles vão fazer o seguinte, vão dizer, olha aqui como os conservadores são ruins, olha o exemplo do Brasil, você tem certeza que você vai votar no Trump? E foi exatamente isso que o Felipe Neto, amando deles, fez. Ficou falando, olha aqui como é ruim Bolsonaro aqui, ó, o que ele apoia, aqui, ó, isso aqui, ó. Aí, olha o Trump aqui, ó, vocês vão votar nele mesmo esse ano? Essa é a proposta deles, entenderam? Essa é a proposta deles, eles querem detonar, esculachar, difamar, mentir sobre os locais ou pessoas conservadoras para impedir mais 4 anos de um bom governo de direita como foi lá, que expõe as verdades, que chama eles do que são, fake news. E é isso que eles não aguentam mais. O establishment está sentindo na pele agora qual é a pressão de ter uma população que entende que eles são mentirosos. E eles querem que isso acabe, como? Elegendo um democrata lá. E como eles vão fazer isso? Difamando conservadores pelo mundo todo. E vocês acham que isso fica só no New York Times? Não, meus amigos. Isso circula a todos os jornais, porque como disse em uma live aqui, eles têm a seguinte forma de agir. Primeiro, um grande jornal faz a matéria detonando, dizendo o que eles querem,
Em seguida, os menores vão publicando. No meu caso, por exemplo, o New York Times fez a publicação lá contra a direita, contra me difamando e tudo mais, e publicaram, New York Times. Em seguida estava o site do Verdevaldo, aquele Intercept, Brasil 247 republicando, Estadão, pessoas como Eduardo Paes e Guga Chakra. Olha, isso é importante, o Guga Chakra, que é aquele maluco lá da Globo News, que é o correspondente internacional, ele falou isso aqui de mim: olha que absurdo esse problema que está no Brasil com os YouTubers. Aí meu nome lá, grandão. E agora do Felipe Neto, ele elogia. Isso mostra exatamente o viés de globosta desses caras, o viés de globolixo desses caras, como o Guga Chakra. Aí foi Eduardo Paes, Verdevaldo, Brasil 247, Estadão, tudo quanto é jornal foi republicando depois isso, até que minha cara ficou famosa, né? Cheguei a ser reconhecido por vagabundos marginais da esquerda na rua. E é até perigoso para a imagem de quem sai nessas matérias. Claro que para o Felipe Neto não, né? Porque ele falou exatamente o que eles queriam. Então, meus amigos, essa é a verdade exposta dos objetivos obscuros do New York Times e dos interesses malignos deles que tem aqui no Brasil para usar de referência lá. Eles pegam, fabricam as mentiras aqui para jogar lá. E é por isso que Felipe Neto foi procurado, é por isso, menino espertinho, se você está vendo esse vídeo, é por isso que você está na capa, não porque você é um grande influenciador político, porque você tem opiniões fascinantes, não, você foi usado, assim como eu fui usado. Não se ache grande coisa por isso, tá certo? Então essa é a verdade de capa do New York Times para capa do New York Times. Acho que se esse vídeo chegar no Felipe Neto, ele vai ficar bem tristinho, então façam chegar nele, beleza? Essa é a verdade, eu odeio falar sobre esse assunto porque me causa lembranças ruins. Tem uma live falando disso, um vídeo na nota oficial falando disso, vocês podem procurar. Mas se tiver a repercussão necessária esse vídeo aqui, eu posso falar mais, posso abrir o jogo, contar de histórias, como por exemplo, quando uma das entrevistadoras, está até registrado na live, uma das entrevistadoras virou de costas, tinha uma tatuagem socialista na nuca, nessa parte aqui, tinha uma tatuagem, cara, aí que eu vi, pô, a merda que eu fui me meter, rapaz. Enfim, o YouTube provavelmente vai querer, com esse vídeo aqui, não vão me ajudar. Então quem pode me ajudar é você compartilhando, curtindo. Se isso chegar em alguma pessoa como, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que tem muito interesse nas notícias internacionais, seria muito legal se você pudesse me ajudar. Isso daí foi um desabafo, de fato. E é isso aí, pessoal. Não tenho muito mais o que falar, a menos que vocês perguntem ou peçam um vídeo novo sobre isso. Estamos juntos por um Brasil melhor. Até o próximo vídeo.